Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Mais Poupar, Empreender e Investir. O meu nome é Inês e neste vídeo vamos falar sobre a diferença entre ETFs de acumulação e ETFs de distribuição. No final do vídeo também te vou explicar quais são os meus preferidos. Aproveito para te agradecer por estares aqui e para te convidar a subscrever o canal se ainda não o fizeste. Ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo que sai aqui no canal. Olá! ETFs de acumulação ou de distribuição. Afinal, o que é que isto significa? A primeira coisa que te quero dizer é que se não fazes ideia do que é que são ETFs, então tens que ver este vídeo onde eu explico tudo sobre o que é que são ETFs. É um vídeo introdutório que explica assim de forma geral tudo aquilo que tu precisas de saber antes de começares a investir. E depois de tu saberes exatamente o que é um ETF, vais-te deparar com esta realidade. É que há dois grandes tipos de ETFs. ETFs de distribuição e ETFs de acumulação. E a grande diferença entre estes dois ETFs tem a ver com a forma como eles utilizam os dividendos. E se não sabes o que são dividendos, deixo-te aqui outro vídeo em que falo sobre dividendos. Mas no fundo, assim muito resumidamente, é dinheiro que as empresas dão aos acionistas, ou seja, a quem investe em ações, regularmente. Pode ser cada 3 meses, cada 6 meses. No fundo, é uma parte do lucro da empresa que não é reinvestida na empresa, mas é devolvida aos sócios da empresa, porque quem investe em ações é um pequenino sócio da empresa. Então, os ETFs de distribuição normalmente entregam-te estes dividendos, ok? Portanto, imagina que tens 1000 euros no ETF de distribuição e tens uma taxa de dividendo, muitas vezes chamada de dividend yield, de 5%, que é um bocado elevada, mas aqui, por exemplo, é o que eu vou utilizar. Significa que todos os anos tu vais receber 50 euros de dividendo. Vão cair 50 euros na tua conta. Pode ser 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano, depende da política do ETF em questão. Tens que ler qual é a política de distribuição dos dividendos do ETF em questão. Ora, isto é muito engraçado porque há muita gente que gosta disto. Vou sentir o dinheiro a cair na conta e este mês foram 20 euros e pode não ser todos os... Há ETFs que não são todos os meses, mas para quem tem mais do que um ETF de distribuição pode conseguir ter este dinheiro a cair na conta todos os meses e pode ser muito compensador, porque sentimos mesmo aí, na prática, o dinheiro trabalhar para nós. Por outro lado, o ETF de acumulação reinveste esses dividendos automaticamente, ok? Portanto, esses 50 euros não vão cair na nossa conta, mas vão ser reinvestidos novamente no ETF e vão continuar a criar dinheiro. Vão gerar e vão nos permitir ter um verdadeiro efeito exponencial de crescimento da nossa riqueza por causa de algo que se chama juros compostos. Se não sabes o que é que são juros compostos, escreve aqui nos comentários. Então, no caso dos ETFs de acumulação, nós não vamos receber o dinheiro na nossa conta. O que vamos sim é ver o valor do nosso ETF a crescer muito mais rapidamente ao longo do tempo. E eu vou-te dar o exemplo concreto, aqui com estes valores que eu estava a falar. Imagina que tu tens 1000 euros e colocas esses 1000 euros num ETF de distribuição, com uma taxa de dividendos de 5%. Então, tu vais receber, assumindo que o valor do ETF se mantém constante ao longo dos anos, o que também não é muito realista, mas é só para simplificar a termos, para perceberes este exemplo, então tu vais receber 50 euros todos os anos, ou seja, em 10 anos vais receber 500 euros. Por outro lado, se tivesses investido os mesmos 1000 euros num ETF de acumulação, então o teu ETF estaria a crescer única e exclusivamente por causa dos dividendos. Não receberias estes 50 euros na tua conta, mas verias o valor do teu ETF, o valor da tua riqueza investida a crescer. E isto, aqui estão os valorzinhos que terias, que valia o teu ETF ao longo destes 10 anos. Portanto,
no final de 10 anos terias uma diferença de 629 euros em comparação com os 500 euros do ETF de distribuição, ok? E por isso é que eu gosto mais de ETFs de acumulação. Porquê? Porque me permitem crescer a minha riqueza muito mais rapidamente, ok? Por causa deste tal efeito de que o valor dos nossos dividendos continua a render, continua a gerar juros. Além disso, também gosto muito do facto do ETF de acumulação me permitir retirar, ou seja, eu agora, se quisesse retirar uma parte desse dinheiro, eu podia retirar uma parte desse dinheiro. Em anos que eu não preciso de retirar dinheiro dos meus investimentos, por exemplo, este ano eu não precisei, então eu deixo o dinheiro a continuar a render. Num ETF de distribuição, nós vamos sempre receber todos os anos qualquer coisa. E muitas vezes, principalmente quando estamos a começar a investir, esse valor não é muito significativo. Não é 50 euros por ano que vão fazer diferença nenhuma na nossa qualidade de vida, ou 100 euros por ano, não é? Então, por que não, em vez de os receber na nossa conta, deixá-los lá, reinvestidos e a continuar a gerar juros sobre juros, ok? Portanto, esta é um bocadinho a minha opinião. Eu prefiro ETFs de acumulação, nesta fase da minha vida em que não é importante para mim receber os dividendos e assim tenho a liberdade de levantá-los quando eu quiser. Ok? Portanto, no fundo, retiro esse dinheiro quando eu quiser e não ditado pela política de distribuição de dividendos do ETF. Agora, há muita gente que adora esta sensação de sentir entrou 20 euros na minha conta por causa dos dividendos. Este mês entrou 50 euros da empresa tal. Portanto, se tu és dessas pessoas e se faz sentido para ti, ou se tens uma reforma e queres completar a tua reforma, ok, matematicamente, digamos assim, eu não gosto porque o ETF de acumulação tem mais potencial de crescimento da tua riqueza. Tens que ver se este conforto de receberes o dinheiro a cair na tua conta, que te dá se calhar uma certa alegria, compensa face ao facto de matematicamente um ETF de acumulação ser muito mais rentável e também tem a vantagem de te dar a liberdade. Se calhar há anos, se calhar agora, tu não precisas de levantar dinheiro e, portanto, o dinheiro continua ali a render e depois, quando precisares, retiras então aquilo que tu precisas. És tu a ditar o dinheiro que sai do teu ETF e não a política de dividendos do ETF. Portanto, eu gosto mais de ETFs de acumulação. Espero que decidas tu também com base nos teus valores pessoais. Às vezes a matemática não é tudo e se gostas da sensação de dinheiro entrar na tua conta sem tu fazeres nada, então pode ser uma ótima solução. No entanto, e um ponto muito importante que eu não referi, tem a ver com a questão dos impostos, ok? Lembra-te que se tu recebes dividendos, tu vais ter que declarar no IRS todos os anos e vais ter que pagar impostos sobre esses dividendos. Enquanto que se eles forem reinvestidos automaticamente e não venderes nada, não tens que declarar no IRS nesse ano, tens sim que declarar apenas quando venderes, ok? Portanto, isto é outra vantagem para investirmos em ETFs de acumulação. Por isso, muito obrigada por estares aí, conta-me tudo, quais são as tuas dúvidas, se foi claro, se não foi claro, deixa aqui as tuas dúvidas nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.